Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, os mandamentos da lei de Deus são como faróis que iluminam a nossa caminhada. Vejam, repetindo, os mandamentos são como faróis que iluminam a nossa caminhada de fé. Por isso, precisamos segui-los. Mas Jesus, amados irmãos e irmãs, quer mais do que isso. Ele quer nos ensinar a amar e a viver com liberdade. Pois somente quem ama será capaz de renunciar ao que é hoje para se tornar quem precisa ser no futuro. Pois, amados irmãos e irmãs, quem ama descobriu que o sentido da vida não está nele mesmo ou em si mesmo, mas está na medida daquilo que se tornar para os outros. Se tornar pai, mãe, irmãos, amigo, e etc. Então, amados irmãos, percebamos, quem ama realizará todas as suas potencialidades, tornando-se uma pessoa melhor a cada dia. Mas quem não ama, infelizmente, se perderá no vazio do seu egoísmo e acabará vivendo na mediocridade. Então, amados irmãos e irmãs, vejam, quem ama vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. Lembrem aquilo que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E não perguntou só uma vez, perguntou 3 vezes. Por quê? Porque Pedro, ele precisava melhorar cada vez mais. Vejam, ele havia negado Jesus, ele havia mentido. Então, aquele Pedro precisava morrer para nascer o Pedro corajoso. O Pedro que vai testemunhar o nome de Jesus Cristo e, é claro, o Pedro que vai ser a pedra na qual será construída a igreja. Então, ele precisava deixar de ser quem ele era, pescador de peixes, para se tornar pescador de homens. E assim também, amados irmãos e irmãs, cada um de nós precisamos estar constantemente, vejam, deixando morrer em nós aquilo que nos impede de seguir Jesus, para poder nascer em nós, aquele que carrega a sua cruz, aquele que está o tempo todo seguindo os passos do Mestre. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.